Olá, esse é o nosso trabalho de GP, com o tema Conceitos empregador-empregado, trabalhador autônomo, eventual, avulso e temporário, do professor Dalmácio Luiz Januário de Lima. Os integrantes do grupo são, em ordem alfabética, Douglas Luiz da Silva Poli, Heloíse Cristine Santos Fernandes, Gustavo de França Dias, Lian Vedovato Lopes, Luan Victor de Oliveira Almeida, Paulo Eduardo Galvez Neto, Pedro Garcia de Carvalho. Espero que gostem da apresentação. Tenham uma ótima aula. Olá, eu sou Heloíse e antes de serem apresentados os conceitos de trabalhador autônomo, eventual, avulso e temporário, irei falar sobre empregador e empregado. Empregador é a empresa que, mesmo com os riscos econômicos, assalaria e dirige a prestação social de serviços. Ela também é quem irá elaborar e definir o tipo de contrato que irá regular o vínculo empregatício. Empregado é qualquer pessoa física que possui dependência do empregador e do salário oferecido por ele. O vínculo empregatício é feito pela assinatura de um contrato, que determinará o vínculo, e ao assiná-lo, o empregado estará concordando com o que contém no contrato. E ambos os conceitos foram criados juntos da CLT em 1943. Agora, para dar uma complementada nesses assuntos, nós vamos colocar uma pequena aula do professor Cleudson Bastos para falar mais da parte do direito de uma forma mais aprofundada. Olá, tudo bem? Hoje nós iremos tratar sobre as características do empregador, que estão dispostas no artigo 2º da CLT. Vejamos de forma específica o que é que ele nos diz. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Deve-se salientar, de início, que o artigo 2º da CLT dispõe que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva. Contudo, devemos voltar ao passado para compreender um pouco melhor esse artigo. A CLT é do ano de 1943. Naquela época, considerou-se empregador apenas a empresa, mas modernamente tem-se como conceito de empregador também a pessoa física. Entenda que empregador pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Um grande exemplo da pessoa física hoje é o empregador doméstico, que já está regulado pela Lei 150 de 2015 e que será tema de outro vídeo. Ainda nesse artigo 2º, verificamos que o empregador assume o risco da atividade econômica. Ou seja, se a empresa dá prejuízo, o prejuízo é do empregador. Se a empresa dá lucro, o lucro é do empregador. Porque o risco do negócio é do empregador. Ao empregado não cabe o risco da atividade econômica. Ok? Também está disposto nesse mesmo artigo que o empregador admite e assalaria. Esses dois itens são bem simples de entender. Admitir é contratar o empregado. Assalariar é justamente remunerar o empregado pela prestação que ele fez em função desse emprego, desse vínculo de trabalho que ele tem. Quando a CLT dispõe que o empregador dirige a prestação pessoal do serviço, a CLT está tratando tão somente sobre o poder diretivo do empregador. O poder diretivo é o poder de organizar, de controlar e de disciplinar o trabalhador. Organizar é tão somente administrar a atividade empresarial. Controlar a atividade do trabalhador é a possibilidade que o empregador tem de fiscalizar para saber se está fazendo de forma correta, de forma equivocada. Já disciplinar é tão somente a possibilidade que o empregador tem de punir o trabalhador por estar desobedecendo às suas ordens. E a punição pode ocorrer com a advertência do trabalhador, a suspensão do trabalhador ou a demissão com justa causa, conforme o artigo 482 da CLT. Ok? Fica a dica mais uma vez, curte o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal. Até a próxima! Olá, eu sou o aluno Luan e agora eu vou falar sobre trabalhador autônomo. Vou falar sobre o conceito,
alguns exemplos de trabalhos autônomos, como que você pode realizar a contratação de um e os direitos que eles possuem. Então vamos lá. Um trabalhador autônomo, o que, que ele faz? Então, trabalhador autônomo é todo aquele que exerce a sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta própria e com a assunção de seus próprios riscos. Ou seja, ele não vai ter vínculo empregatício com a empresa, mas em contrapartida ele vai ter que assumir seus próprios riscos. A prestação de serviços que ele realiza é de forma eventual e não é habitual. Daí, para vocês entenderem melhor, vou falar os exemplos de alguns trabalhos autônomos, daí vocês vão conseguir entender o tipo e como que funciona. Por exemplo, aulas particulares. Já é um trabalho autônomo, fotografia, edição de vídeos, cuidador de pets, cuidador de animais, que sai para passear essas coisas, e programador de softwares. Todos esses são exemplos de trabalho autônomo, porque eles não têm vínculo empregatício, porém, é como eu posso dizer, eles trabalham por conta própria, não depende de uma empresa. Eles ganham com esse tipo de trabalho, entende? Daí, a contratação. Como que você pode contratar um trabalhador autônomo para você, né, para realizar algum serviço para você? A contratação é de forma legal e daí como que seria a forma legal de pagamento pelo serviço que ele fez para você? A forma legal de pagamento é através do RPA, que é o recibo de pagamento de autônomo. Daí, tá, se eles são autônomos, não tem vínculo empregatício, então quais que são os direitos que ele tem? Bom, eles têm direito à aposentadoria por idade, por invalidez, por tempo de contribuição ou especial. Eles têm auxílio doença, salário maternidade, pensão em caso de morte, auxílio reclusão. Porém, eu tenho que lembrar que os direitos desses profissionais autônomos não envolvem 13º salário, férias remuneradas e nem o fundo de garantia por tempo de serviço, que é no caso o FGTS. Olá, meu nome é Gustavo e agora eu vou falar um pouquinho sobre o trabalhador eventual. O trabalhador eventual, ele presta um tipo de serviço específico, ocasional, esporádico. Então, ele não vai ter uma rotina específica dentro da empresa que ele trabalha. Ele só vai vir quando eles precisarem realmente dele. Alguns exemplos de trabalhador eventual são as diaristas, jardineiros, carregadores e, e alguns técnicos de informática que vêm para arrumar algum computador, às vezes, em um lugar. A contratação do trabalhador eventual ela ocorre através da negociação entre o empregador e o empregado, no qual é definida o valor que vai ser pago e o trabalho que vai ser realizado. Esse trabalhador ele não tem vínculo empregatício, então ele não tem direito na CLT. Os direitos dele estão apenas presentes no contrato. Olá, eu sou o Liam. Trabalhador avulso. O trabalhador avulso é muitas vezes confundido com o trabalhador eventual. O profissional avulso, ele trabalha em várias empresas sem vínculo empregatício, pois eles não recebem remuneração diretamente delas. Ele é contratado por sindicatos e órgãos, mas não recebe salário do sindicato e não são considerados empregados deste, pois não exerce atividade lucrativa. Exemplos de trabalhador avulso: carregador de embagagem em porto, guindasteiro, ensacador de café, cacau e sal, marrador de embarcação e vigilante de embarcação. Mais uma vez, por meio de vídeos externos, para conseguir exemplificar melhor a diferença entre os dois, o eventual e o avulso, eu vou colocar agora um videozinho do Tribunal Superior do Trabalho, que fala bastante dessa diferença, é, em partes na parte do direito e numa parte mais prática, com bastante imagens e bastante bonito.
A Bahia possui um dos maiores complexos portuários do país e lá atuam cerca de 3.500 profissionais contratados de forma direta e indireta. Os que não possuem vínculo empregatício atuam tanto como trabalhadores avulsos quanto eventuais. Você sabe a diferença entre eles? Confira na reportagem. A rotina se repete todos os dias. Mercadorias entram e saem dos portos de todo o país. A Bahia possui um dos maiores complexos portuários do Brasil. Formado pelos portos públicos de Aratu, Candeias, Salvador e Ilhéus, além de 5 terminais de uso privado. Nos portos baianos, existem em torno de 3.500 profissionais contratados de forma direta e indireta. Quando falamos dos que não possuem vínculo empregatício, temos os trabalhadores avulsos portuários, que são responsáveis pela movimentação de cargas e descargas em terra e nos navios. Mas é importante saber diferenciar o trabalhador avulso do chamado trabalhador eventual. O trabalhador eventual, como a própria denominação já diz, é aquele que presta um serviço eventual, esporádico. Há diversos tomadores, sendo que a característica dele é que esse serviço não pode estar relacionado à atividade fim do tomador. Sendo um exemplo clássico, por exemplo, o encanador, geralmente são profissionais liberais, que prestam serviços a hotéis e a empresas quando há necessidade e quando são acionados. Já o trabalhador avulso, ele também presta serviços esporádicos a diversos tomadores, sendo que há necessidade da intermediação ou do sindicato de classe, ou do órgão gestor de mão de obra, chamado de órgão. E esse órgão gestor, eles não formam um vínculo direto de emprego com o órgão gestor e nem com o sindicato. Os trabalhadores avulsos se classificam em portuários e os não portuários, como os chapas, que ficam à disposição de caminhoneiros para a movimentação de carga e descarga de mercadorias. Já no que diz respeito aos trabalhadores portuários, o diretor superintendente do órgão gestor de mão de obra Salvador e Aratu, o Ogmosa, explica o processo de requisição. O OGMO ele é uma associação de operadores portuários, todos eles registrados junto à autoridade portuária, que é a CODEBA. Eles requisitam a mão de obra através de um rodízio, tá? Estabelecido pelo OGMO, tá? Pelas funções que são requisitados, nas categorias de conferência de carga, estiva de carga, serviço de portuário de capatazia, serviço de vigilância portuária. E os operadores portuários, obviamente, através de suas requisições online, fazem as suas solicitações para atender a demanda de cada operação em cada embarcação. Gilberto também detalha como funciona o gerenciamento desses trabalhadores. O trabalhador avulso ele tem uma legislação específica, ele exerce as atividades puramente dentro dos portos organizados de Salvador e Aratu. Eles são treinados pelo órgão de gestão de mão de obra. Toda essa regulação é prevista em lei. Luiz Alberto França, mais conhecido como Olho de Vidro, atua como trabalhador avulso portuário há 24 anos. O que me motivou é porque eu vim da geração. Meu avô, meu bisavô, meu pai era estivador, então meu avô me inscreveu na capitania e hoje eu estou trabalhando como estivador aqui. A igualdade de direitos com trabalhadores que possuem vínculo empregatício permanente também faz parte deste tipo de trabalho. Através da Constituição Federal de 88, pelo artigo 7º, inciso 34, ela garantiu a isonomia de direitos entre os trabalhadores com vínculo empregatício em gerais e os trabalhadores avulsos, garantindo a eles os direitos a 13º, férias, FGTS, horas extras, dentre todos os outros direitos. E as leis, tem a Lei dos Portos, que regula a atividade dos trabalhadores portuários, e a Lei 12.023 de 2009, que regula a atividade dos trabalhadores avulsos da movimentação de cargas, que não poderia deixar de ser, também estende essas duas legislações, obedecendo à Constituição Federal, aos mesmos direitos dos trabalhadores em geral. Olho de Vidro não se imagina em outra profissão. Eu saí de uma microempresa que eu tinha para trabalhar exclusivamente só no porto e não quero outra. E uma coisa que me orgulha muito, por causa de quê? Que no mínimo 70% da economia do Brasil passa pela mão dos estivadores e dos arrumadores.
Olá, gente, eu sou o Pedro e agora eu vou falar um pouco sobre o trabalhador temporário. Agora, falando sobre o trabalhador temporário, ele nada mais é do que um funcionário que fica temporariamente em uma empresa para suprir demandas urgentes. Na maioria dos casos, esse funcionário ele substitui alguém que esteja ausente por motivos de férias ou de saúde. Por exemplo, quando uma mulher está grávida e dá à luz, ela fica de licença maternidade. Então, a empresa contrata um funcionário temporariamente, através de um contrato de trabalho temporário, para substituir essa funcionária. E nesse contrato, geralmente está especificado o tempo que esse funcionário ficará na empresa, podendo ser de alguns dias, semanas ou meses. E a organização ainda pode estender esse contrato por 9 meses. Quando esse contrato acaba, esse trabalhador ele possui todos os direitos de um funcionário protegido pela CLT, como o 13º salário, FGTS, os mesmos direitos. Agora, depois da parte teórica, vamos para a conclusão da mesma. Escrita pelo grupo. Após todos vermos todos esses conceitos, é possível concluir que, com exceção do trabalhador temporário, todos os outros não podem ser considerados empregados de uma empresa, mesmo prestando serviços para elas, pois não possuem vínculo empregatício. A parte de conteúdo desse vídeo, ela fala mais sobre os tipos de como que podem ser classificados e essas coisas, sintetizando tudo. Agora, após essa conclusãozinha do trabalho, vamos para as questões dos temas abordados por ela. Opa, galera, tudo bem? Eu sou o Douglas e agora eu vou apresentar a minha parte do trabalho, que é o questionário. O questionário ele tá bem tranquilo para você que prestou atenção na nossa apresentação, leu os nossos PowerPoint. Ele fica muito fácil porque as questões elas estão de acordo com o nosso texto e basicamente é só você ler e voltar no texto que você vai conseguir resolver elas bem fácil. Na primeira questão, a gente fala sobre o trabalhador autônomo, que existe vários tipos de trabalhador, mas na primeira questão a gente fala sobre o trabalhador autônomo. E ali ele pergunta no que o trabalhador autônomo se diferencia dos outros e por que disso. E nessa questão você tem que achar o porquê que ele se diferencia disso e responder de acordo com isso. Que é bem tranquilo, se você voltar no texto ou na nossa aula, você vai conseguir resolver bem rapidinho. E é isso. Oi, eu sou o Paulo e me fala a nossa próxima questão aqui no trabalho de GP. E na segunda questão, o problema que nos traz é o quê? Qual das alternativas faz parte dos direitos do trabalhador avulso? Opção A remuneração justa, auxílio-doença e repouso semanal remunerado. Opção B, adicional noturno, auxílio-reclusão e salário-maternidade. Opção C, 13º salário, repouso semanal, remunerado e adicional noturno. E opção D, pensão em caso de morte, FGTS e remuneração justa. Ok, agora depois das questões e da conclusão, vamos para as bibliografias que estão sendo mostradas aí da parte escrita realmente. E dos vídeos adicionados, eu quero fazer um agradecimento especial ao professor Cleudilson Bastos, que fez contato comigo depois de eu ter pedido a permissão para colocar no trabalho, e também para o Tribunal Superior do Trabalho, que, desculpa falar assim, é público, do serviço público, então não tive muita preocupação com ele. Partindo agora para os créditos das partes escritas, quem fez a primeira parte foi o Liam, que é empregador-empregado. Depois foi o Luan com autônomo e eventual.
Depois foi o Paulo com avulso e temporário. A compilação das pesquisas foi a parte do Pedro, montagem do PowerPoint da Heloise, a edição foi por minha conta, do Gustavo, o questionário foi do Douglas. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado principalmente por ver a aula.